Evangelho, sábado da terceira semana do tempo do Advento. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da terceira semana do tempo do Advento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a oportunidade de continuarmos a leitura e a meditação do primeiro capítulo do Evangelho de São Mateus. Ontem ouvimos a narrativa da genealogia de Jesus e tivemos a oportunidade de compreendermos um pouco mais o significado e os elementos que São Mateus coloca presente no texto para nos ajudar a compreendermos que Jesus pertence à descendência de Abraão. O padre está pegando aqui o texto. São Leão Magno, Papa, escreve sobre o texto que ouvimos ontem as seguintes palavras. Vamos ouvir esse trechinho de São Leão Magno, depois vamos dar prosseguimento para ajudarmos a recuperar os elementos que vimos ontem. De nada serve afirmar que Nosso Senhor, Filho da Virgem Maria, é verdadeiro e perfeito homem, se não se acredita que ele também pertence a essa descendência proclamada no Evangelho segundo Mateus. Escreve São Mateus, livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E a seguir apresenta a série de gerações desde os primórdios da humanidade até José, com quem estava desposada a mãe do Senhor. São Lucas, por sua vez, percorrendo em sentido inverso a origem, a ordem dos descendentes, chega ao começo do gênero humano, para mostrar que o primeiro e o último Adão têm o mesmo nascimento. E, dessa forma, o Papa São Leão Magno nos ajuda a compreender o texto que ontem ouvimos a respeito da genealogia de Jesus. E ontem falávamos também sobre isso. Praticamente, a meditação de ontem e a meditação de hoje formam um corpo único. Ontem antecipamos tantos elementos da meditação de hoje. E hoje temos a chance, então, de poder fazermos uma bela síntese. Veja, meus irmãos, falávamos ontem que, de fato, Jesus é filho de Davi pela herança que recebeu de São José. E hoje o texto não nos deixa dúvidas. E aqui o padre queria daqui a pouco comentar uma beleza sobre essa atitude de São José. São José foi preparado por Deus, escolhido por Deus para entregar a herança davídica a Nosso Senhor. Jesus pertence à família de Davi, cumprindo assim a promessa declarada por Deus aos profetas por meio da obediência de São José. Por meio da obediência dele.
Pois o anjo lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu o chamarás com o nome de Jesus. Ao cumprir esse ato, São José, ao dar o nome a uma criança, ele a assume como filho e transmite a ela a sua hereditariedade. E dessa forma, por meio da obediência de São José à palavra do Senhor, cumpriu-se a profecia. Olha que maravilha, meus irmãos. Que gesto significativo, o gesto de São José. O Senhor contou com a obediência de São José para dar cumprimento aos seus planos. Contou com a obediência dele. Preparou e o conduziu até aquele momento. Vários autores, como Santo Efrem, São Basílio, São Jerônimo, Orígenes e São Tomás de Aquino, não têm dúvidas. E isso é uma coisa muito sensata, se olhamos do ponto de vista psicológico. As virtudes de uma pessoa, sobretudo as virtudes de natureza espiritual, aquelas virtudes que mostram a elevação de caráter do outro, elas se fazem sentir e são perceptíveis na forma como a pessoa vive, pelo modo como ela faz suas escolhas, pelo modo como ela atribui o valor e reconhece o valor do outro, pelos seus gestos e também pelos valores que ela eleva em sua hierarquia de valores. Muito bem. As virtudes de Nossa Senhora eram evidentemente conhecidas por São José. Era impossível conviver com a Virgem Maria sem perceber as suas inúmeras e infinitas virtudes. Sendo São José um homem temente a Deus, sendo São José um homem de oração, imediatamente percebeu. E para ele não existiam dúvidas sobre as virtudes de Maria. Porém, Maria está grávida de um filho e ela declara que é por obra do Espírito Santo. O Senhor assim realizou um mistério que supera a possibilidade de compreensão. Olha aqui, preste atenção agora nesse detalhe. A possibilidade de compreensão porque estamos diante de um fato inédito na história, ok? Então, a possibilidade de compreensão é escassa. A gente costuma dizer no mundo científico, se não tem pesquisas precedentes que confirmem, a gente está diante de um passo ousado em fazer algumas afirmações. Okay? Então, esse é um evento inédito na história. É normal que isso deixe em ansiedade o coração daquele que enfrenta esse momento. Porém, as virtudes, se o mistério que está diante dos olhos de São José, esse evento da concepção virginal da Beatíssima Virgem Maria, é algo difícil de ser compreendido, de onde nasce a minha adesão de fé a essa declaração feita por Nossa Senhora? De onde nasce essa adesão de fé de São José? As virtudes testemunhadas por Maria são inconfundíveis. Ou seja, eu estou vendo a obra de Deus acontecendo na vida dela. Eu percebo o poder de Deus que se move sobre a sua história. E isso me deixa claro que Deus está elegendo-a para algo extraordinário, que superam as minhas capacidades de compreender e diante do qual eu me sinto extremamente limitado e pequeno.
A imagem do repúdio de São José, que às vezes, de maneira equívoca, é apresentada quase como uma dúvida contra a fidelidade ou contra a virtude moral da Virgem Maria, é um equívoco gravíssimo, porque diante de um testemunho tão evidente de inúmeras virtudes, dentre elas a pureza, como poderia, diante de uma realidade onde resplandece com fulgor a luz da graça e a beleza da humanidade, é difícil sequer pensar na presença de uma fagulha de pecado, quanto mais um pecado nessa proporção. Então, toda a condição de vida, o testemunho de vida de Nossa Senhora e os sinais do poder de Deus sobre a vida dela deixam claro e evidente diante dos olhos de São José que ele está diante de uma realidade grandiosíssima que o supera. E é natural que numa hora como essa a gente sinta medo e se sinta incapaz, insuficiente, ou seja, vamos usar uma expressão popular, né? Com uma estima muito baixa, ou seja, eu não tenho condições de acompanhar, isso é grande demais para mim. Senhor, escolhe um outro mais preparado, porque eu estou diante de uma coisa muito grande. Dá um frio na barriga quando a gente fica diante do poder de Deus, da soberania de Deus, quando a gente sente a força e o esplendor do poder de Deus. E naquele momento, a única forma com a qual São José poderia abrir mão em um ato de humildade para que o Senhor confiasse a mãos mais capacitadas o cuidado e a participação em tamanho mistério de amor, a única forma era por meio do repúdio. Por quê? Como a Virgem Maria, segundo a tradição de Israel, já estava prometida a São José, ela ainda, só depois do matrimônio, um ano após, é que ele iria então consolidar a celebração nupcial e levaria para casa a sua esposa. Mas esse espaço entre a declaração do compromisso e a consumação do compromisso, que é a coabitação, né, a celebração e depois a coabitação, esse espaço de tempo, os dois já eram vistos como marido e mulher. Então, a única forma seria por meio de um repúdio. Mas a delicadeza, e aqui, como falam esses santos esses grandes escritores eclesiásticos e santos, de Orígenes a São Tomás de Aquino, que fazem essa referência que agora estamos partilhando nessa meditação, eles dizem: aqui se faz ver, dentre outras coisas, né, a beleza da justiça do coração de São José, que não quis difamá-la. Então, não querendo denunciá-la, não querendo criar uma difamação contra ela, porque sabia que estava diante de algo grandioso e se sentia muito pequenino diante de tamanho acontecimento, ele então pensa em repudiá-la em segredo, sem que seja público, de maneira que se preservasse a idoneidade completa e não se manchasse em nenhum instante sequer a imagem pública e o nome da Beatíssima Virgem Maria de sua parte. Olha a delicadeza e o amor em não querer ver ofendida e não querer ver de alguma forma prejudicada ou em sofrimento a Santíssima Mãe de Deus. Que amor, que carinho de São José! E enquanto ele ainda estava pensando isso, então, aqui a gente vê um outro detalhe do Evangelho de Mateus. Toda a ação do versículo 20 é em movimento, para marcar, até no estilo literário, que não estava consumada a decisão de São José. Enquanto assim decidia,
Então a decisão ainda está sendo amadurecida, o que mostra que São José não rejeitou o projeto de Deus. Ele se viu em uma condição de perplexidade diante da grandeza do projeto do Senhor e por um instante sentiu de maneira humilde todo o seu limite e a sua miséria pessoal diante de tamanha vocação e tamanho compromisso. E ali ele pensa em pedir ao Senhor, por meio do gesto que já explicamos, de transferir a um outro. Mas enquanto assim decidia, ele estava em movimento, o anjo do Senhor veio em seu socorro. O que faltava para que José conseguisse compreender e dar a sua resposta, no momento em que essa perplexidade parecia dar a ele uma direção contrária, ou seja, Deus esperava a sua resposta, mas José, reconhecendo sua condição, que Deus conhecia, se vê por um instante perturbado com a ideia de ser algo que o supera por demais e zeloso de amor por Deus, espera que o Senhor confie tão grande missão a um coração mais preparado. Ali naquele momento, Deus vem em seu socorro para manifestar a sua certeza. Eu quero você, José. Não é um outro. Naquele momento, o Senhor completa o que falta à fortaleza e ao conhecimento do coração de São José, para que ele permaneça escolhendo o que Deus escolheu para ele. Meu irmão e minha irmã, em muitos momentos, na minha e na sua vida, o que Deus propõe à nossa história de vocação parece por demais e de fato supera, parece por demais superar e de fato supera aquilo que nós esperamos ou aquilo que nós pensamos. Deus às vezes nos coloca em projetos, nos coloca dentro de uma realidade que nos damos conta de ser grandiosíssima. E naquele momento vem o frio na barriga porque a gente reconhece com mais clareza, diante da grandeza de Deus, a gente reconhece com mais clareza a nossa pequenez e a nossa miséria. Esse é o momento de olharmos com realismo para aquilo que somos, para como estamos e para aquilo que o Senhor nos pede. E antes de nos apressarmos em dar uma resposta negativa àquilo que Deus está nos pedindo, tomemos o movimento do coração de São José, que, reconhecendo a própria condição, humildemente vai diante do Senhor. Mas, padre, não fala o texto que ele foi diante do Senhor, fala que o Senhor veio diante dele. Se lembra aquela meditação lá atrás que a gente falou da consciência, que o Senhor fala conosco por meio da nossa consciência? Muito bem, aqui está tendo todo um movimento de uma consciência profundamente iluminada pela graça de Deus. Uma consciência que reconhece todos os sinais de Deus que se passam na vida da Virgem Maria, reconhece todos os sinais de Deus que se passam sobre a sua própria vida, sobre a sua própria história, reconhecem o mistério de Deus que se levanta de maneira surpreendente e inédita diante dele, diante da história da humanidade, e se vê tão pequenininho diante disso e com muita consciência reconhece a sua pequenez e deseja para Deus o melhor. Olha que estupendo! Deseja para Deus o melhor. E a decisão que São José estava querendo amadurecer era a decisão de oferecer o melhor para Deus. Só que o Senhor escolheu o coração de José, enquanto talvez para ele o melhor naquele momento fosse escolher um outro mais preparado. Deus vem em seu socorro e ele quer completar o que falta ao coração de José. Deus, quando faz uma escolha, cuida daqueles que escolheu.
Recorda-te disso e peça sempre a intercessão de São José por isso, para que a sua vocação dê certo e você siga diante da grandiosidade daquilo que Deus te pede. Não basta reconhecer sua condição. Se deixe ajudar pelo Senhor. Se deixe socorrer pelo Senhor. Em favor de São José, o Senhor veio de uma maneira extraordinária. Por quê? Convenhamos. Trata-se de um episódio inédito na história e, como o padre falava ainda há pouco, não é que tenham outros parâmetros e referências que poderiam servir de ajuda. Então Deus vem imediatamente em socorro. Mas talvez pela minha e pela sua história, o Senhor possa usar tantos santos, homens e mulheres, como mediadores, como aqueles que vêm e nos ajudam a poder cumprirmos o ato de resposta que São José cumpriu, ou seja, sendo obediente e permanecendo naquilo que o Senhor nos pede, no caminho da vocação que o Senhor nos chama. Se deixa ajudar por Deus. Talvez o Senhor não venha em teu socorro de uma maneira extraordinária como veio em relação a São José, com a aparição do anjo em sonho. Talvez o Senhor venha por meio de tantos mediadores benditos que Ele preparou o coração e colocou em seu favor para poder te ajudar na hora que fosse preciso. Mas se deixa cuidar por Deus. Deixa que Ele complete o que falta. Deixa que Ele possa vir em teu socorro. Queira a ajuda e o socorro dos céus para poder seguir adiante naquela vocação que o Senhor está lhe mostrando. Sem isso não é possível. Nós podemos até com muita boa intenção precipitar em uma descontinuidade do que Deus quer para nós. Coloquemos de maneira realística. Se São José tivesse ido adiante com a decisão dele, de fato, ela seria muito boa em todos os seus parâmetros, mas não seria o cumprimento da vontade que Deus havia desejado. Não seria o cumprimento, melhor dizendo, da vontade de Deus. Como Deus sempre cumpre a sua vontade, Ele veio em socorro de São José e completou o que lhe faltava, no momento justo. E aqui é a beleza de um coração de um homem de oração. Um homem de oração tem um coração pronto. O socorro de Deus chegou naquela hora e imediatamente foi recebido. O que mostra para a gente que não era um coração confuso ou perturbado, ou seja, desorientado. O socorro de Deus chega e imediatamente é acolhido. Imediatamente deixa o seu efeito. O que mostra que José estava intensamente preocupado em cumprir com o máximo da sua entrega a vontade do Senhor. E aí entra aquilo que ontem falávamos, tão bonito, né? São José não diz uma única palavra, tão intenso. E hoje, fazendo a nossa meditação, você está se dando conta disso, né? O padre também está se dando conta disso enquanto faz a meditação. Como é intenso, são tão pequenos esses versículos, mas, nossa, como são intensos. E não aparece uma única palavra de São José. O falar e o agir. Você se lembra? Eis aqui, um coração que é todo penetrado pelo amor e pela graça de Deus. São José age. A obediência se concretiza no seu coração e ele se torna agir de Deus na história. São José entrega sua vida como testemunho. A sua palavra é o seu viver e não é outro que o próprio Deus. A vida de São José é a eloquência do agir de Deus. A vida de São José é a memória do falar de Deus. Deus falou e foi ouvido, e as suas palavras geraram. Dessa forma, o Senhor fala ao escondimento do coração de São José, e como o falar em Deus e o agir são equivalentes, Deus fala ao coração de São José e São José age. Nele
se encontra o acontecimento de Deus, o falar, pois Deus foi ouvido e essa palavra permaneceu, e o agir, pois sua vida se tornou agora a ação de Deus. E São José cumpre exatamente aquilo que o Senhor lhe pediu. O nome de Jesus foi entregue a São José. O primeiro a declarar o nome do Senhor e a entregar-lhe o nome foi São José. Na meditação que fizemos lá atrás, no dia de São José, o padre falava a respeito disso. O nome que foi dado, acima de todos os nomes, diante do qual se dobram os joelhos no céu, na terra e nos infernos, o nome de Jesus nos foi entregue por São José. Olha que grande intercessor nós temos. Se o doce nome de Jesus deve ser sussurrado em nossos lábios para confortar os nossos corações e para a salvação do mundo, peçamos que São José nos ensine a balbuciar com doçura esse suavíssimo nome que nos foi entregue pela nossa salvação. Que texto maravilhoso o Evangelho de hoje. E que grande graça termos São José por intercessor e poder exatamente no início desse itinerário olharmos com São Mateus a beleza da figura de São José que acompanha a Virgem Maria nesse momento. Queria trazer para vocês ainda esse trechinho do comentário de Santo Efrem. É um hino sobre a Natividade. Santo Efrem escreve assim: José abraçava o Filho do Pai Celeste recém-nascido, servindo como a seu Deus. Nele se regozijava, como na própria bondade, cuidando daquele que é o único justo. Que paradoxo! De onde me é dado a mim, ó Filho do Altíssimo, ter em ti um filho? Indispus-me com tua mãe, que pensei em repudiar, não sabendo que tinha em seu seio um grande tesouro que na minha pobreza me tornaria subitamente o mais rico dos homens. O rei Davi, de cuja estirpe nasci, cingiu a coroa. Vê o despojamento a que cheguei. Em vez de rei, sou um carpinteiro, mas foi-me dada uma coroa, pois tenho nos braços o Senhor de todas as coroas, o Rei dos Reis. Que bonito, né? Que delicado esse hino de Santo Efrem sobre a Natividade, essa declaração que ele escreve de São José, que tem o menino Jesus nos braços. Peçamos a intercessão de São José para bem prepararmos esse Santo Natal do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão do Santo Patriarca, o bem-aventurado São José e da Beatíssima Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.